Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre Heráclito e Parmênides. Lembrando que no nosso canal você encontrará na playlist Pré-Socráticos um vídeo específico sobre Heráclito e um outro vídeo específico sobre Parmênides, que depois vale a pena ir lá na playlist Pré-Socráticos e dar uma conferida. Nós aqui hoje vamos fazer um apanhado geral do principal das ideias desses dois grandes pensadores da antiguidade, para tentar compreender, tá, o que existe em comum, semelhante, e o em que eles se afastam. São dois pensadores muito importantes realmente para o entendimento da filosofia. E não esqueça de deixar o seu comentário no vídeo para a gente saber se você está gostando ou não e o caminho que nós devemos seguir daqui em diante nos nossos vídeos. Beleza? Então, vamos começar. Tá? Heráclito, ele era já na época dele, entre os seus contemporâneos, considerado o obscuro, devido à forma como ele falava, a forma como ele escrevia. Era o enigmático. As pessoas tinham dificuldade de compreender o real significado do seu pensamento. O Heráclito ele também nos fala, isso é muito importante, da pantarrei. O que é isso, minha gente? Pantarrei é o tudo flui. Significa que você não consegue entrar duas vezes no mesmo rio. Porque quando você vai entrar a segunda vez naquele rio, as águas já passaram e o rio já não é mais o mesmo. Você só consegue entrar uma única vez no mesmo rio. Tá? É pantarrei. Tudo flui, tudo está em movimento, um movimento constante. E isto tem muito a ver com um elemento primordial que ele considera que é o fogo. O fogo, minha gente, o fogo está associado à mudança constante, ao movimento total. Só que há um detalhe aqui que muitos comentadores deixam passar aí na internet. O fogo não atua sozinho. O fogo atua junto com o Logos. Enquanto que o fogo é o tudo flui, é o pantarrei, o Logos é aquele que ordena, é a lei, é aquele que regula. Veja, tudo flui, mas não significa que você vai dormir hoje e acordar amanhã uma melancia. Ou um abacate. Não, tá? Você pode acordar um pouco mais velho, vai passar por algumas modificações durante a noite, mas essas modificações estão dentro de um plano ordenador. Não são modificações aleatórias. Se fossem, não seria possível a existência do nosso universo. Não seria possível a existência desse cosmos. Cosmos, inclusive para os gregos, é ordem. Então, existem modificações. Sim, existe um movimento? Sim, mas dentro de uma ordem, de uma lei, de uma regra. Não é uma coisa aleatória. E quem proporciona essa lei, esta razão, é o Logos. É o discurso racional. É aquele que vai organizar, que vai legislar. É o Logos. Então, o fogo é o tudo flui, mas tudo flui dentro de uma razão, o Logos. A partir daí, nós temos o equilíbrio dinâmico por meio de forças opostas, porque para o Heráclito você tem uma sequência de opostos, e esses opostos que vão proporcionar a mudança. Veja, eu só posso mudar porque há um oposto, então eu tenho algo para onde me direcionar. É o oposto daquilo que nós somos nesse exato momento. Vamos dar uma parada aqui e pensar no Parmênides. O Parmênides, por sua vez, ele nos fala que o ser é, tá? E o não ser não é. Essa frase primordial, principal do Parmênides. O ser é, o não ser não é. Nisso nós já temos o quê? Três coisas aqui. Uma, tá? O início da ontologia, que é um ramo fundamental da filosofia, que é o estudo do ser. Tá? Nós temos o princípio da identidade. A é igual a A. Ou seja, que você é você mesmo. Tá? Você que está me vendo, você é você. Tá? E aí temos também o princípio da não contradição. Ou seja, você é você e mais ninguém. Tá? O Pedro não é o Manuel. O Pedro não é a Cristina. Ao mesmo tempo, você não pode ser duas coisas diferentes. Senão você fere o princípio da não contradição. Tá? Então, o princípio da identidade diz que algo é aquilo mesmo. A é igual a A. O ser é. Tá?
E o princípio da não contradição diz que ao mesmo tempo, tá, uma mesma coisa não pode ser diferente dela mesma. Há quem diga que o Heráclito contraria o princípio da não contradição, né, na medida em que ele fala da mudança constante. Ele fala dos opostos. Mas é um erro de interpretação. Porque, veja, os opostos no Heráclito, eles não ocorrem simultaneamente. Se eles ocorressem simultaneamente, ou seja, se a Maria pudesse ser simultaneamente o Pedro, tá? Aí não dava. Tá? Aí estaria havendo uma contradição. Mas se a Maria amanhã faz uma cirurgia e muda para Pedro, tá? Houve uma sucessão de eventos. Tá? E a visão do Heráclito é que esses opostos vão ocorrer sucessivamente. Ou seja, primeiro um, depois o outro. E não ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, na verdade, quem disser que o Heráclito está ferindo o princípio da não contradição, não compreendeu esse detalhezinho, que os opostos estão fluindo, estão em movimento constante. Sim. Só que de modo sucessivo, ou seja, primeiro um, depois o outro, você se transforma em algo outro e não é algo simultâneo. Tá? Não é simultâneo no tempo. Então o Heráclito não fere o princípio de não contradição proposto ali já pelo Parmênides. Eu falei que no equilíbrio dinâmico, por meio de forças opostas, do Heráclito, poderia também falar na permanente unidade do ser, mesmo perante a pluralidade, essa pluralidade enorme que nós observamos sobre a mutabilidade de tudo. Isso é Heráclito, tá? Então, tudo está em movimento, tá? Tudo é plural, mas nisso tudo eu vejo que uma unidade, uma permanente unidade, tá? A unidade do ser dentro dessa pluralidade. Isso se dá por meio de quê? Do Logos, tá? E não do fogo. O fogo nos dá a pluralidade. O Logos nos dá a unidade permanente. O Logos, em Heráclito, ele nos fala da harmonia originada da tensão constante entre os opostos. Se eu pego um arco e uma flecha, o que eu estou fazendo para disparar a flecha? Eu estou criando uma tensão enorme. Então, desta tensão, eu crio uma harmonia, que no caso do exemplo do arco e da flecha, vai proporcionar um movimento a esta flecha até o alvo, ao qual ela é destinada. Da mesma forma, um instrumento musical de cordas, como um violão, um violino, uma lira, a tensão da corda vai proporcionar o som musical, um som belo que vai me agradar aos ouvidos. Veja, se por um lado o Heráclito pode se afastar do Parmênides pelo Pantarrei, pelo tudo flui, que está presente no fogo, na verdade, pelo Logos, ele se aproxima. Porque quando ele fala no Logos, ele fala na unidade dentro da pluralidade. Ele fala na harmonia originada da tensão constante entre os opostos. Então nós temos a unidade, a harmonia, a regra, a lei. Tá? O Logos, presente no Heráclito, tende a aproximá-lo bastante do Parmênides. Ao contrário de muita gente que você vai encontrar comentando os dois aí na rede, que vai dizer, ó, Heráclito está ali, tudo flui, tudo se movimenta. O Parmênides está aqui, está tudo parado, está tudo imóvel, tudo na permanência. Tá? Não é bem assim. Os opostos para o Heráclito, eles estão de forma sucessiva, tá? Não simultânea. Logo, não vai ferir, como falei ainda há pouco, o princípio de não contradição. Tá? O movimento, segundo o Heráclito, ele é eterno e de uma eterna transformação. Tá? Mas isso não vai contrariar, mais uma vez, o princípio de não contradição. Esse Logos, tá? Isso é importantíssimo, gente. Tá? O fogo e o Logos enquanto elemento primordial por Heráclito. O fogo vinculado ao Pantarrei, ao tudo flui, e o Logos, que
que o há de aproximar do Parmênides, vinculado a uma regra, uma lei, uma medida, uma razão, que vai proporcionar uma lógica, uma previsibilidade a esta mudança, a essa transformação. Então eu passo a ter a identidade e a permanência em meio a quê? Ao fluxo constante, segundo o Heráclito. Voltemos então para o Parmênides. Depois você me fala aí no comentário se você está gostando dessa forma de apresentar os dois. Tá? Fiquei meio em dúvida como seria o melhor meio de apresentar os dois para vocês. Põe aí no comentário, conforme for eu faço até outro vídeo sobre os dois. Beleza? Então vamos lá. O Parmênides, ele há de nos falar de dois caminhos. Um é o da verdade, tá? O outro é o da doxa, da opinião. O da verdade é o ser é, tá? E o outro é onde você tem o que é falso, as ilusões, que nos são dadas pelos sentidos, pela nossa percepção. É o caminho da doxa, da opinião. Vocês também vão encontrar comentadores na rede que vão falar em três caminhos, dizendo que há um terceiro que é a mistura dos dois. A mistura do caminho do ser é com o ser não é. Gente, essa mistura já seria o ser não é. Ou seja, já seria o caminho da doxa, o caminho da opinião. Então esta suposta mescla já é o caminho das aparências da ilusão. Então não há dois. Desculpe, não há três. Só há dois caminhos. Ou é o caminho do ser é, que é o caminho da verdade, ou tudo mais que você possa pensar é o caminho das ilusões, da doxa, da opinião. Não há três caminhos. O ser em Parmênides, ele tem uma característica ontológica e não lógica. Vamos lá, se eu falo em conjunto vazio, tá? Eu imagino um conjunto que não tenha coisa alguma dentro, mas eu imagino um conjunto. Esse conjunto vazio é lógico. Se eu penso o número 0, eu tenho 0 batatas, 0 laranjas. Você entende que eu tenho 0 laranjas, mas isso é lógico. Entende? Ou seja, o zero, o conjunto vazio, me proporciona o ser, tudo bem. Mas essa ausência, ou melhor dizendo, uma ausência de ser, 0 laranjas, uma ausência de laranjas. Mas, lógico, o ser de Parmênides não é isso. Eu não tenho como pensar 0 laranjas ou um conjunto vazio, que seria o ser lógico. Não. Tá? Esse não ser presente em Parmênides é ontológico. Veja, eu não tenho como pensar o não ser, porque quando eu penso o não ser, eu estou pensando algo. Se eu estou pensando algo, eu estou pensando alguma coisa. Essa alguma coisa é ser. Então, toda vez que eu faço uso do meu pensamento, eu obrigatoriamente penso em alguma coisa. Se eu penso em alguma coisa, eu penso no ser. Eu sou impossibilitado de pensar o não ser. É uma coisa que me é impossível. Eu não tenho como pensar ontologicamente, tá, o não ser. Então, essa é a grande diferença que você vai encontrar. O ser de Parmênides, ele não é um ser lógico. Se fosse, caberia então pensar o não ser como conjunto vazio ou zero. Não, ele é ontológico. Eu estou falando da sua existência em concretude. Então, na medida em que eu penso o não ser, tá, eu, na verdade, estou pensando o ser. Porque esta coisa que eu estou pensando, dizendo que é o não ser, ela é alguma coisa. Pois eu estou pensando esta alguma coisa. E se eu estou pensando alguma coisa, esta alguma coisa que eu penso, ela existe no meu pensamento, ela é ser. E este ser do Parmênides, ele é ingerado, ou seja, ele não foi criado em momento algum. Porque se ele fosse criado, haveria obrigatoriamente de ter um tempo em que ele não existisse. Se havia um tempo em que ele não existisse, então, nesse momento, havia o não ser. E o não ser não é possível. Então, ele é ingerado, ele não foi gerado. Ele é eterno. Ele sempre houve, no passado, no futuro, no presente. Se houver um momento, lá no passado distante, ou lá no futuro, em que não haja o ser, então, neste momento, eu passo a ter o quê? O não ser. E o não ser não é possível. Então, o ser é eterno. Ele é imóvel. Porque para ele se mover, ele teria que se mover daqui
para cá. Esse movimento implica em que em algum lugar ele não estava. Em algum lugar não havia o ser. Se em algum lugar não havia o ser, porque ele se moveu. Então em algum lugar havia o não ser. E o não ser não é possível. Então ele não pode se mover porque não tem esse espaço vazio, sem ser, da qual ele pudesse percorrer para chegar em outro lugar. Então ele é imóvel. Ele é indivisível. Porque se eu divido o ser, eu tenho de separar. Se eu separo as duas metades, duas, quatro, múltiplas metades do ser, para fazer a separação entre uma parte e outra, tem de haver o não ser. Ora, o não ser não é possível. Então não tem como dividir o ser, porque tudo é ser. Ele é indivisível. Ele é homogêneo. Ele é igual em qualquer segmento. Ele é totalmente igual, ele é homogêneo. Ele é esférico. Os gregos entendiam. Você tem um triângulo, quadrado, retângulo. Eles entendiam que a esfera era a forma mais perfeita de todas. Ela é idêntica, tá? Ela não tem um lado que é maior, que é menor, que é diferente. Não, ela é totalmente idêntica, proporcional. Tá? Então, esse ser é esférico. Finito. Os gregos entendiam, e Parmênides em particular, que o finito ele é completo e ele é perfeito. Na Idade Média, pensadores medievais utilizaram muitas dessas definições do ser de Parmênides para falar do ser de Deus, o Deus cristão. Mas substituíram o finito pelo infinito. O Deus cristão seria infinito. E esses pensadores medievais veriam o infinito como sendo perfeito. Mas para o Parmênides e os gregos, não. Não mesmo. O finito é que é o perfeito. O infinito, ele é imperfeito, porque ele é incompleto. Tá? Para você ter algo completo, esse algo tem que ser finito. Ele é ilimitado. Porque se ele fosse limitado por alguma outra coisa, haveria de ter obrigatoriamente a existência de mais de um ser. E entre um e outro você teria de ter o não ser. O não ser não é possível. Então ele não tem limite algum. Ele é ilimitado. E ele é necessário, tem de existir o ser. Ele é imutável, ele não sofre modificações. Veja, gente, para ele se tornar outra coisa, para ele se transformar em algo outro, é preciso que ele não seja esse algo outro. Então, o não ser já está ali presente. Logo, ele é imutável, ele não pode sofrer transformação. Pois se ele sofresse algum tipo de transformação, haveria a existência do não ser. Ele é incorruptível. Com isso eu quero dizer que ele não sofre mudança de tipo algum. Ele não sofre alteração e ele não sofre deterioração. Ele também é indestrutível. Se ele pudesse ser destruído, então eu teria o que no lugar dele? O não ser? Não pode, não. Então o ser é indestrutível. Gente, ao pensar o Heráclito e o Parmênides, o Platão, lá na Antiguidade, século IV a.C., ele vai propor o mundo das ideias. Olha, segundo Platão, uma visão rápida. Isto tudo aqui, o Heráclito já falou. Está tudo em movimento, é o pantarrei, tudo flui. Mas a minha razão diz que isso não é possível. Então, já que a minha razão diz que esse movimento não é possível, tem de haver um lugar, um espaço, onde haja ideias perfeitas de cada coisa que não sofram mudança, alteração ou corrupção. Essas ideias perfeitas estão no mundo das ideias. Então, uma interpretação que o Platão fez a partir do pensamento do Heráclito e do Parmênides acabou gerando o quê? Uma divisão entre este mundo, o mundo dos sentidos, da percepção, o mundo da doxa, o mundo da opinião, o mundo da ilusão e o mundo das ideias perfeitas e imutáveis. Já o Aristóteles, que não concorda com o mundo das ideias, vai até falar no terceiro homem, o princípio do terceiro homem, para discordar disso, ele vai nos falar o quê? No conceito de potência e ato.
Quer dizer, o Sócrates criança, tá? Em potência ele já era o Sócrates adulto. Então, uma criança hoje, bebezinho, em potência, é um adulto. Se você se matricula hoje numa faculdade de qualquer coisa, primeiro período, em potência você já é um profissional formado. Tá? Mas falta o ato. O ato, que é você estar ali formado. Veja, então o Aristóteles vai nos falar na potência, na sua capacidade de ser alguma coisa, de sofrer uma mudança, mas estar ali dentro. Tá? Veja, o caroço de abacate, em potência, ele é um grande abacateiro. Mas ele não é uma videira. Porque em potência, no caroço de abacate, não está dizendo que ele vai se transformar numa videira, e sim num abacateiro. Um dia em ato, tá? Quando esta potência for realizada, então em ato, ele vai ser um abacateiro, mas jamais uma videira. E também Aristóteles, a ideia de matéria e forma. No bronze, a matéria bronze, eu posso ter a forma da estátua de Hércules. Né? Então, esses dois conceitos, potência e ato e matéria e forma, vai ser o modo como Aristóteles vai lidar com o Heráclito e o Parmênides. Claro que me parece que o Platão e o Aristóteles, eles não deram a devida importância e não entenderam tão bem quanto poderiam esses dois pensadores. Mas o que eu quero dizer é que há uma certa deturpação de Platão e Aristóteles no tocante ao real pensamento do Heráclito e do Parmênides. Basta citar o Logos presente no Heráclito. Pelo Logos presente no Heráclito, este pensador se aproxima bastante do pensamento de Parmênides. Pois, veja, o Parmênides é o pensador da permanência? Sim, é. Tá? É o pensador da unidade? Sim, é. Mas o Heráclito, ele não é só o pensador do panta-rei, tudo flui. Ele constata que tudo flui. Ele observa que tudo flui. Mas aí existe o Logos. O Logos diz, tá, que tudo flui, mas num determinado projeto, direção, ordenamento, lei, razão. Não é uma coisa aleatória. Existe uma unidade na pluralidade. E nós temos então a unidade de todos os opostos, tá? Que está presente aonde? Neste Logos do Heráclito, que é uma fórmula ou plano unificador. Então, não basta a gente chegar e dizer, o Parmênides, tá? Ele é o filósofo do ser, da permanência, da imutabilidade. E o Heráclito é o filósofo do ser enquanto vir a ser, do panta-rei, do tudo flui, do devir. Porque quando eu digo isso do Heráclito, eu estou falando do seu princípio, seu elemento primordial, que é o fogo, que é um elemento material, o fogo. Perfeito. Mas eu estou esquecendo do Logos, que é a lei, a ordem. Tá? E se eu lembrar do Logos, que está presente no Heráclito, eu vou entender que o homem pode não entrar duas vezes no mesmo rio, mas o rio continua lá e o homem continua lá. Ou seja, eu posso falar, meu discurso racional, eu posso falar na existência de um rio. Eu posso falar na existência de um homem. Mesmo que as águas estejam mudando, mesmo que tudo esteja em constante transformação, o rio continua sendo rio, o homem continua sendo homem. Eu tenho a unidade na pluralidade. Eu tenho uma certa permanência dentro da multiplicidade, da transformação e do movimento constante. Percebeu? Tá? Bem, gente, eu procurei falar dos dois. Veja o vídeo específico sobre cada um que está no nosso canal e deixe o seu comentário, que é muito importante. Olha, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo e até mais!